Aberto SC. Oferecimento Auto Imports, mecânica multimarcas. Boa tarde, boa segunda-feira, Jogo Aberto SC começando e tivemos 2 goleadas no fim de semana, porém nenhuma delas a favor dos catarinenses. Na Série B, Brusque sofre 4 gols, perde e cola na zona de rebaixamento. Já na Série A, a Chapecoense é atropelada pelo Internacional e tem 99,89% de chance de rebaixamento. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Fim de semana rolou a 4ª rodada da Copa Santa Catarina. O Hercílio Luiz venceu o Figueirense e segue com 100% de aproveitamento. Em Tubarão, o Hercílio Luiz fez o dever de casa e venceu o Figueirense por 2-0, com gols de Jardison e Rainé contra. O Hercílio segue na liderança com 12 pontos e é o único com 100% de aproveitamento. 4 jogos e 4 vitórias. Já o Figueirense perdeu a invencibilidade e é vice-líder com 7 pontos. Na Arena Joinville, Jack e Marcílio Dias ficaram no empate em 1-1. David Batista marcou para o Marinheiro e Tadeu de pênalti igualou para o Jack. O Marcílio Dias é o 4º colocado com 6 pontos e o Joinville o lanterna com apenas 2. E fechando a rodada em Jaraguá do Sul, o Juventus venceu o Caçador por 2-1. Marlon fez os 2 gols do moleque travesso e André Lessa descontou para o Caçador, que é o 3º colocado com 6 pontos. E o Juventus é o 6º com 4. O Brusque não conseguiu engatar a 3ª vitória seguida na Série B e acabou sendo goleado pelo CSA. O placar no estádio Rei Pelé demorou 33 minutos para sair do 0-0. E foram os donos da casa quem comemorou primeiro. De La Torre abriu o marcador e deixou o CSA na frente. Aos 41 foi a vez do Brusque sair do 0. Garcês deixou tudo igual. Mas já nos acréscimos, De La Torre apareceu mais uma vez e o camisa 9 fez o 2º dele e do CSA e levou a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, o azulão voltou melhor e aos 2 minutos, Yuri ampliou. E o 4º gol foi um golaço de Renato Cajá que fechou o placar no estádio Rei Pelé. Não foi a escalação que fez a situação de perder o jogo, não. Tanto é que nós estávamos 1-1 com um jogo bem jogado e tomamos um gol numa infelicidade aos 49 do primeiro tempo. Então não tem nada a ver com a escalação. Na briga pelo acesso, o Botafogo venceu o CRB por 2-0 e o líder Coritiba perdeu por 3-0 para o Cruzeiro. E a gente vai conferir como está a classificação da Série B com o fim da 29ª rodada. Líder segue o Coritiba com 54 pontos, o Botafogo vice-líder com 51, o Avaí caiu para a 3ª posição com 50, seguido de Goiás 48. Quinto colocado CRB 48, seguido de CSA 45, Guarani também 45, Vasco é o 8º com 43, o Náutico é o 9º com 41 e o Sampaio Corrêa é o 10º com 40. O Remo é o 11º com 38, seguido de Cruzeiro também 38, Vila Nova 37, Operário 34, Ponte Preta 34, o Brusque colado na zona de rebaixamento com 32 pontos e aí vem o Z4, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Em um jogo com 7 gols, o Internacional atropelou a Chapecoense e o Verdão segue na lanterna com 12 pontos. O Internacional foi avassalador jogando com a Chapecoense. Em 5 minutos, os donos da casa balançaram as redes 2 vezes no Beira-Rio. Num bate-rebate dentro da pequena área, Yuri Alberto abriu o placar ainda no primeiro minuto de jogo. E 4 minutos depois, Tyson, com esse belo chute, ampliou para os colorados. O terceiro do Inter veio mais uma vez com Yuri Alberto, que ficou livre dentro da área. E antes de ir para o intervalo, o atacante colorado, que estava em um dia inspirado, fez mais um, o terceiro dele no jogo e o 4º do Internacional. A segunda etapa começou como terminou a primeira, com os donos da casa fazendo gol. Dessa vez, o estreante do dia, Matheus Cadorini, jogador da base, subiu mais que todo mundo e deixou dele, o primeiro como profissional. 5 minutos depois, a Chape reagiu e Mike descontou. Esse, aliás, foi o primeiro gol marcado pela Chapecoense jogando no Beira-Rio. E quando a partida já se encaminhava para o fim, Mike marcou mais uma vez e fechou o placar em Porto Alegre. Final de jogo, Internacional 5, Chapecoense 2. Primeiro tempo muito abaixo, frente a um adversário que teve todos os méritos. Eu perder por 1 ou perder por 5 é a mesma coisa.
Me incomoda da mesma maneira. Não é mais, não é menos. O que me incomoda é a derrota. E repito, hoje nós fomos derrotados por um adversário que foi melhor do que nós. A Chape tem 11 pontos a menos que o vice-lanterna, o Grêmio. A gente vai para um rápido intervalo, fica aí que eu já volto.